Vamos continuar entendendo Leitura Imersiva 2 e as propostas que eu quero trazer para você daqui para frente. Bom, falamos no primeiro vídeo, no primeiro módulo, sobre a importância da leitura e da exposição da Bíblia, né? Eu deixei claro para vocês de que sempre foi assim. Resumidamente, a Bíblia sempre foi um livro, ou com um compêndio de livros, ou uma biblioteca de livros que foi lida para o povo de Deus. Então acho que ficou claro a importância aqui de aprender e de expor a Bíblia Sagrada. Porém, nós queremos entender ainda mais a Bíblia Sagrada e por isso eu tenho que trazer algumas dicas aqui para vocês conseguirem bater o olho no texto e entender um pouco dele a mais, né? Além daquilo que vocês podem fazer por conta própria. Bom, o módulo 2 vai tratar sobre a história da Bíblia. Não a história da Bíblia, a história da humanidade descrita na Bíblia, o contexto geral das Escrituras. Eu vou mostrar para vocês algumas maneiras de entender o contexto da Bíblia sem errar e que vai te ajudar a lembrar disso na hora que estiver estudando, tá? Isso vai facilitar um pouco o seu aprendizado e também a sua exposição. Você realmente vai conseguir expor a Bíblia em qualquer lugar, né? E entender, pelo menos em parte, o texto onde ele está, mesmo que você abra a Bíblia no meio e sem ter avisado nada para ninguém. Bom, e por que isso é importante? Enquanto eu ia estudando a Bíblia, eu percebia uma dificuldade muito grande de entender o contexto da Bíblia, sabe? Então isso foi um problema constante na minha vida, né? Eu entendia o texto, eu conseguia fazer notas sobre o texto, mas eu me confundia na história. Em que lugar isso estava acontecendo, né? Muita gente vai ler a Bíblia e acaba tratando a Bíblia como um livro de literatura, sabe? Então não importa qual o contexto histórico, não importa onde na história da humanidade aquele texto está, sabe? E isso é muito ruim. E pode fazer essas pessoas passarem vergonha quando for expor a Bíblia e não saber em que parte da história da humanidade está o texto, tá? Isso lá no púlpito isso vai fazer muita diferença. É muito ruim quando você quer falar uma coisa da Bíblia, às vezes até faz sentido, né? Imagina que você tem uma coisa boa para falar sobre o texto de Provérbios ou o texto de Isaías, o que você quer falar é muito bom, é muito bonito, mas você não sabe aonde na história aquele texto está situado. Então olha aí. Então é uma coisa que você tem que aprender. O que eu vou mostrar agora para você vai ajudar a entender de cara onde você está na história da Bíblia, tá? Seria um estudo sobre o contexto geral das Escrituras. Vamos falar muito sobre o contexto no Leitura Imersiva 2, tá? Eu vou ajudar vocês a estudar melhor o contexto a fim de entender o texto. Então, vocês vão entender tudo daqui para frente. Então, olha, a gente tem aqui nossa folha de capa. Entender o contexto de toda a escritura vai ajudar a encontrar o texto dentro do contexto instantaneamente. Isso que eu vou mostrar para vocês é um exercício, tá? Conforme você vai colocando em prática, vai ficando mais comum para você. Mas é um salto, é o pulo do gato, que dá um salto quilométrico, que eu vou falar para vocês. E é claro, eu tive que ler bastante para fazer isso, para chegar nessa conclusão, né? Depois, se vocês quiserem fazer a mesma coisa, façam, mas se não quiser, ou se não tiver tempo, ou se você precisar aprender isso agora, aqui vai a dica para você, né? Para isso existem alguns resumos que podem te ajudar muito a partir de agora. Então, um resumo da Bíblia. Como assim? Como pode a Bíblia toda ser resumida? Pode, né? Pode. Olha, houve um dia, né, na escola dominical com os adolescentes que a gente fez em 1 hora todo o livro de Gênesis. Eles teriam uma prova para fazer no outro dia, na outra semana, não lembro. Então eu peguei eles e falei, a gente tem 1 hora, eu vou fazer o livro de Gênesis inteiro com vocês. Por que eu pude fazer isso? Porque eu lembro do contexto de Gênesis, eu lembro da história que está registrada em Gênesis. Então é possível sim ter resumos de grandes partes da Bíblia ou de toda a Bíblia para ajudar a memorizar ou a entender onde você está no texto. Então, cara, isso aqui, se você não tinha feito ainda, você vai achar impressionante, ó. Há várias maneiras de compreender o contexto geral das Escrituras. Me refiro a toda a história registrada na Bíblia, sobre como lembrar de cada parte pode ser fundamental da interpretação do texto em questão.
né, sobre como lembrar de cada parte pode ser fundamental. 2 exemplos que existem aí de resumos, que na verdade não foram criados para ser resumos, mas eu coloquei aqui para ajudar você a entender a matéria de hoje. Primeiro, a subdivisão da Bíblia, que é mais comum: Pentateuco, livros históricos, poéticos, profetas. Olha, isso pode ajudar você a entender o contexto geral das Escrituras, apesar de que ainda é limitado, porque embora os livros históricos tratem da história do povo de Deus depois da chegada na Terra Prometida, há muita história dentro dos livros históricos. Então você precisa quebrar mais o livro histórico para entender o contexto de cada parte. Mas é uma maneira de você resumir tudo, né? Pentateuco, Gênesis até o último livro da lei, até chegar em Josué. Chegou em Josué já é livro histórico, né? Enfim, poético, profetas, tudo mais. Essa é uma maneira, uma subdivisão da Bíblia que vai ajudar você a interpretar melhor, a entender. Mas ainda não é a que eu prefiro usar, tá? Justamente por causa das limitações. Vou mostrar uma outra para vocês. A história da redenção. A história da redenção é dividida em 3 partes. Toda a história da Bíblia dividida em 3 partes: criação, queda e restauração. Criação, Deus cria todas as coisas e o ser humano. Queda, o homem desobedece a Deus e cai em pecado e por isso é afastado da sua glória. Todo o povo, todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? Então todos caem. E esta queda vai até a vinda de Jesus, que é a restauração do seu povo. Então, Jesus vem, ele prega o evangelho, ele morre e ressuscita, e por ter ressuscitado, nós somos restaurados, né, a nossa condição de graça. Então, é uma outra maneira, mas ela ainda é menor do que a subdivisão da Bíblia, né? Então, ela ajuda, mas ela não ajuda tanto assim. Você vai abrir lá no livro de Ruth, que parte ele está? Tecnicamente da queda, né? Mas ali fala sobre restauração, enfim. Ajuda, mas também não ajuda muito, né? Isso serve para que o leitor saiba identificar o contexto no momento da leitura, mas eu tenho uma proposta melhor e mais ampla. Eu vou mostrar ela para vocês daqui para frente, tá? Vamos lá. Isso não foi publicado em lugar nenhum, mas foi incluído posteriormente no livro Leitura, Texto e Contexto. Tá? No meu livro Texto e Contexto, isso também está descrito lá. Claro que não com essa explicação que você vai ter agora, mas lá também tem. Então, ó, nós temos aqui a história da humanidade subdividida em 5 pontos para você ficar fera e abrir a Bíblia em algum lugar e ler sabendo que parte da história você está, que parte do contexto da Bíblia você está. Lembrando que eu estou falando sobre contexto geral, depois nós vamos entrar de vez no contexto bíblico, que aí é onde eu vou tratar de cada texto separadamente. Eu vou te ajudar a entender o contexto do texto. Tá? E aqui é o contexto do livro ou da carta, para você entender aonde você está na história geral da Bíblia. Primeiro, da criação à escravidão do povo. É o primeiro ponto histórico da Bíblia que você vai lembrar. Você abriu em Gênesis, que lugar que você está? Você está entre a criação e a escravidão no Egito. Tá? É claro que ali acontece muita coisa, mas basicamente é isso que você está lendo. Você abriu Números, você ainda está tratando sobre a escravidão do povo, onde ele já está sendo liberto, ele já está indo para a Terra Prometida, mas ainda é essa parte da história. Então olha só, né? Onde você abrir nesse início, você precisa lembrar que o tema disso é a criação e a queda e a escravidão do povo. Então essa é basicamente a primeira parte da Bíblia, né? Os livros que englobam isso aí é de Gênesis a Êxodo. Né? Em Êxodo eles já estão escravos e depois eles vão sair, que é o próximo ponto que eu vou tratar daqui para frente, né? Mas é o primeiro ponto, né? Abriu Gênesis, onde está? Você está depois da queda. Então ali a grande questão é a queda, né, do homem. E até como Deus vai buscar o seu povo, ele já começa em Gênesis, então está dentro desse período, tá? Fácil de lembrar daqui para frente. Êxodo, onde você vai abrir? Abrir depois de Êxodo. Você falou que era parte também da escravidão, é a parte da libertação, ainda está na transição de um lado para o outro. Então está tudo ali também, né? Agora, você precisa lembrar que existem histórias paralelas com o mesmo ensino. Qual o ensino? O ensino de que Deus liberta o seu povo. Deus está mostrando isso de Gênesis a Êxodo o tempo todo. Ele chama Abraão
né? E ele envia Abraão também. Ele chama Moisés, envia Moisés. Ele chama José, prepara José. José governa o seu povo. Tudo isso tem a ver com a criação do homem, a queda do homem, e aí caminhando para a nossa restauração. Mas o primeiro ponto eu chamei da criação, a escravidão do povo, né? Que é o que acontece lá no finalzinho. Geralmente se ensina sobre eleição, depravação total e preservação divina, onde Deus preserva um povo. Já Gênesis, ele já mostra isso, né? Êxodo muito mais, afinal de contas, ele tira o seu povo do Egito, então ele está preservando o seu povo, né? Jesus é citado diversas vezes nesse início da história, através de histórias, dos registros históricos, né? Jesus ali, os autores, enquanto escreviam, se referiam a Jesus. É claro, isso é um milagre, é o Espírito Santo que faz isso naqueles que escrevem, mas primeira parte da história, né? Da criação, a escravidão do povo, né? Fácil de lembrar agora, né? Quando você for falar disso aí, você lembra que é esse o contexto geral desse texto. Gênesis a Êxodo é sobre isso. Próximo ponto, da libertação do povo à terra prometida. Então você vai lembrar que Deus cria o homem cai, se torna escravo no Egito, e agora Deus liberta esse homem. E esse segundo ponto, eu vou chamar de segundo ato, ele vai falar sobre a libertação do povo à terra prometida, até a entrada da terra prometida. É a segunda parte do nosso contexto geral. Se abrir o Levítico, ele já está na transição entre a escravidão e a libertação. Entende? Então você já sabe que é esse o ponto. Olha, Levítico, vou ler aqui. O povo já estava saindo do Egito e indo pelo deserto para chegar à Terra Prometida. Esse é o tema principal. Você não vai esquecer disso, né? Deuteronômio, Josué, Juízes. Olha aí, Juízes também está no segundo ponto da entrada da Terra do Egito. O que acontece em Juízes? Não é só a história de Sansão. Juízes não trata só da história de Sansão. É claro que se você lê a Bíblia, e você tem que ler a Bíblia, isso aqui vai ser mais fácil de lembrar ainda, né? Mas em Juízes, eles já entraram na Terra Prometida. Por isso que está no final aqui, né? Em Josué, eles estão entrando na Terra Prometida. Em Deuteronômio, Números, Levítico, a lei e o povo caminhando no deserto. Faz parte desse contexto da libertação. Então, quando você abrir lá em Josué, né, você vai abrir em Josué... eu quero ler aqui, né, Josué, ou apareceu o texto da escola dominical sobre Josué, né? Poxa, que período da história isso está acontecendo? Josué aqui, capítulo 20, por exemplo, estabelece-se as cidades de refúgio, né? Que período da história isso aqui está acontecendo? Antes de entrar na Terra Prometida. É do caminho da libertação do povo até a Terra Prometida. Fácil de lembrar daqui para frente, né? Temas centrais aqui no segundo ponto: depravação total, eleição incondicional e juízo divino no final, né? Também tem ali a soberania de Deus, né? Poderia ter colocado soberania de Deus, né? A soberania de Deus ali pelo seu povo, pelas suas leis. Olha, essa é a vontade de Deus, né? Ah, mas eu não concordo. Não importa, essa é a vontade de Deus, né? Então, tudo isso está envolvido nesse segundo ato das Escrituras, que vai até Juízes. Caramba, olha quantos livros falamos aqui, né? E vai ficar mais fácil daqui para frente a identificar o contexto geral da Bíblia, cara. Existem histórias paralelas que ensinam sobre Jesus no segundo ato. Então não preciso nem falar isso aqui mais, né? Em toda a Bíblia fala sobre Jesus. Histórias sobre o contexto do povo servem como exemplo para o Novo Testamento, tá? Então o Novo Testamento vai usar o primeiro e o segundo ato para falar sobre a libertação do povo, para falar sobre as doutrinas dos apóstolos, tá? Vai usar isso tudo aqui. Jesus é visto especialmente na lei e no culto nesse período, tá? Aqui tem o estabelecimento do culto religioso. Lembrando que é justamente na libertação do povo que isso acontece, né? Moisés ensina o povo a cultuar do jeito que Deus manda, e ali Jesus é visto em vários elementos, né? Depois você pode pesquisar um pouco mais sobre isso aí. Mas, segundo ato, vai tratar disso. Primeiro ato, de Gênesis e Êxodo, né? Fazendo a transição para outros livros.
a criação e a queda do homem. Tem vários textos que vai tratar sobre isso. Abriu em Gênesis, qualquer parte, você sabe que o tema central vai girar em torno da criação e a queda do povo, tá? Da escravidão do povo. Inclusive, Deus fala para Abraão que o povo seria escravo. Né? Olha só, tá em Gênesis isso, escravo do Egito, tá? Deus fala isso lá em Gênesis. Então, segundo ato da libertação à terra prometida. Cara, é isso que trata o segundo ato, de Êxodo até Juízes, tá? Não tem erro agora quando você abrir no Antigo Testamento nesse ponto. Vai ficar mais fácil daqui para frente, como eu já disse e repeti, né? Terceiro ato, da terra prometida à queda do povo. É o terceiro período da história do povo de Deus. Por quê? Eles entram na terra prometida, em Juízes, mas eles caem em depravação de novo, né? Então, isso acontece no terceiro ato da história bíblica. Cara, estou te passando a história inteira da Bíblia em um módulo, hein? Caramba! Você está anotando? Tem que anotar, meu amigo, para te ajudar. Né? Esse trecho da história está inserido no anterior. É como eu disse, ele vai passando, né? Mas é importante reservar aqui também. O povo que peregrina no deserto não entra na terra prometida, caso você não tenha lido, tá? Aquele povo que sai do deserto, o povo de Deus que sai do deserto, não entra na terra prometida. Por quê? Por causa do pecado deles, né? Você vai descobrir isso aqui em Josué, em Juízes, tudo isso você vai descobrir esse fato, tá? Por isso que está na transição aqui para o ponto 3. Tanto que eu voltei aqui, Josué e Juízes também. Aqueles que entram na Terra Prometida, que não é o povo que saiu do Egito, eles não obedecem a Deus. E eles são condenados por causa disso também. É aí que entra o contexto dos juízes. Lembra dos juízes? Por que os juízes foram enviados? Porque aquele povo que entra na Terra Prometida não obedece a Deus. E aí Deus castiga eles. E aí Deus relembra que esse é o seu povo, preservação do seu povo, e envia juízes para direcionar o seu povo, a fim de que eles se arrependam dos seus pecados. Da Terra Prometida, que entraram na Terra Prometida, no segundo ato, a queda do povo no terceiro ato, tá? Aqui vemos a real capacidade do homem de praticar o mal e como Deus trata a maldade no meio do seu povo. Tá tudo inserido aqui. Vou abrir primeiro Samuel, vou ler. Você já sabe que você está ali nessa parte da queda do povo, tá? Na verdade, os livros poéticos, os livros proféticos também estão nesse desenvolvimento aqui, mas a gente vai entrar nos proféticos depois. Sabedoria entra aqui também. Por quê? A queda do povo, e é bom você lembrar isso, você nunca mais vai errar. A queda do povo dura do momento em que eles entram na Terra Prometida até a vinda de Jesus. Sabia disso? O período de Davi, o período de Salomão, o período de Josias, né, alguns reis que vieram, são períodos assim à parte, sabe? Eles não foram a maioria dos períodos de paz no povo de Deus. A maior parte da história entre a entrada na Terra Prometida até a vinda de Jesus foi de tribulação, de problemas por causa do pecado do povo. Por isso que é da Terra Prometida até a queda do povo. Isso acontece assim, numa vezada só. Eles entram, desobedecem, né, e Deus começa a castigá-los com os seus inimigos, manda os juízes, mas não adianta, eles voltam a pecar de novo, pedem rei, elegem Saul, depois Deus envia Davi, Salomão. Depois disso, as 12 tribos são divididas, e aí começa a grande perseguição mesmo, o povo de Deus, que vai acabar com a vinda de Jesus. Na realidade, ainda ultrapassa a vinda de Jesus, porque Jesus mesmo manda uma grande perseguição sobre aquele povo da sua época. Então, olha só, esse é o terceiro ato da história na Bíblia. Abriu lá em 2 Crônicas, você pode saber, ou o povo está sendo perseguido por causa dos seus pecados, ou está contando a história de algum rei, né, ou de algum profeta que veio profetizar por causa da queda do povo. Por isso que o terceiro ato trata desse tema. Não tem erro, é sobre isso que vai acontecer. Né? Ruth também vai contar uma parte sobre isso, mais forte ali no Samuel, Reis e Crônicas. Né? Isso é muito mais fácil de entender. E quando você lê os profetas, você está lendo sobre Samuel, Reis e Crônicas, tá bom? Então é bom lembrar disso aí, né?
ficou fácil de entender o contexto geral, né? Isso não é o contexto todo que eu vou falar para vocês. Relaxa, que ainda tem mais coisa. Nem começamos, né? O povo de Deus cai, Deus envia juízes, o povo pede reis, os reis levam o povo ao pecado, os profetas são enviados e prometem o juízo e o Messias. Basicamente, é isso que acontece no terceiro ato. Quarto ato aqui para você lembrar. Tudo isso eu tô falando para você memorizar, para quando você abrir a Bíblia e um desses livros, você saber mais ou menos aonde está passando o texto. Vamos continuar aqui. Eu pausei para tossir. Vocês não viram. Pausei para tossir. Vamos lá. Quarto ato. Da queda do povo à restauração pelo Messias. É uma transição. É como um degradê, essa mudança aqui, porque ela vai passando, né, progressivamente, e é isso que vai acontecendo. Quarto ato. O povo de Deus, mesmo sofrendo diversos exílios, é isso que aconteceu, este povo não se arrepende e continua distante da lei de Deus. Tá? Quarto ato é isso que acontece. Por isso Deus os castiga ainda mais e promete uma salvação àqueles fiéis à sua palavra. Havia um povo reservado dentro do povo de Deus. Esse povo seria salvo pela obra de Jesus. Então olha só, o que começa lá em 1 Reis, segundo 1 Crônicas, passa pelos profetas, tá? Quando você abrir os profetas, você pode ter certeza, o povo está sendo perseguido por algum problema, e o profeta é levantado para pregar contra o pecado do povo. Não tem erro, é isso que está acontecendo, tá? Na maioria dos profetas, é claro, a gente tem Jonas, né, que é um profeta enviado para Nínive, mas é só ele. O restante, tem um outro profeta também que vai pregar contra o povo de Esaú, não lembro agora o nome dele. Mas, de forma geral, quando você abrir um profeta, ele vai estar neste ponto da história. O povo de Deus mesmo sofrendo os exílios, e aí o profeta entra antes ou depois, um exílio ou outro, mas ele está nesse contexto. O povo não se arrepende mesmo ouvindo a voz do profeta, né? Agora é importante lembrar que dentro desse povo que estava sofrendo, desde a queda lá em Juízes, né? É bom lembrar que dentro desse povo sempre houve um povo preservado, tá? Que é aquele povo que ora e Deus ouve, que é aquele povo que está sofrendo por causa do pecado de todo o povo, embora todos sejam pecadores, né? Quando Deus castiga o seu povo, todos sofrem. Então há um povo escolhido por Deus dentro desse povo, de forma geral, tá? O que Paulo vai falar lá em Romanos, capítulo 9, 10 e 11, estava acontecendo aqui também no quarto ato, tá? Da queda do povo à restauração pelo Messias. O que os profetas fizeram? Pega o profeta que você gosta, eu gosto de Isaías, Ezequiel, né? Pega Ezequiel. Ezequiel está em algum lugar da tribulação, né? Que ali é o exílio, profetizando contra o pecado do povo de Deus. Ele não estava profetizando exatamente, e na maioria do tempo, contra aquele povo que está castigando o povo de Deus. Eles estão profetizando contra o povo de Deus. Por quê? Eles sabem que o exílio foi causado pelo pecado do povo. E a forma de resolver isso não é matando os inimigos do povo, mas fazendo o povo se arrepender dos seus pecados. Olha que coisa, né? É assim que resolveria o problema do povo de Deus. Então, os profetas estão nesse período, entende? E principalmente, essa questão dos profetas é a parte mais difícil de você decorar, porque às vezes você quer ler um profeta, mas você não sabe onde ele está. E aí, por mais que você goste do texto do profeta, quando você vai explicar para alguém, você não sabe mais onde ele estava. E isso aqui, eu sei, é muito problemático, mas com o tempo, isso que eu estou mostrando para você vai te ajudar a lembrar na hora. Tá bom? Então não tem erro. Você leu o profeta, lembrou que ele está no quarto ato aqui, onde trata da restauração pelo Messias e da queda do povo, o restante você desenvolve com o próprio texto. Entende? Olha só que facilidade, né? Então, este é o período dos reis e dos profetas. Eles agiam juntos. O pecado do povo e dos reis é exposto pelos profetas. É prometido uma grande restauração e isso confunde os judeus, que vão estar confundidos até quando Jesus vem, né? E o Messias é associado à restauração do povo de Deus o tempo todo pelos profetas. Tá? O tempo todo ele fala, quando ele fala sobre a restauração do povo de Deus, na maioria das vezes ele está falando sobre a vinda do Messias. Quarto ato. Falta só mais um ato
né? Vamos relembrar de novo como subdividir a Bíblia a fim de lembrar o contexto geral. Isso aqui é muito bom, vai te ajudar muito. Primeira parte da Bíblia, da criação à escravidão do povo. Claro, existe muita história nesse período, sim, mas é para você entender o contexto geral. Depois eu vou entrar no contexto do texto, tá? Vamos chegar lá. Primeiro ato da criação à escravidão do povo. Então não tem erro. Onde você estiver em Gênesis, o tema está dentro desse contexto, tá? Da libertação do povo que virou escravo do Egito à Terra Prometida. Onde você abrir ali no início até Juízes, está dentro desse contexto, tá? De Êxodo a Juízes, está nesse texto. Eu quero ler aqui sobre Êxodo 32, né? E eu vou expor na igreja agora. Eu vou expor hoje na igreja, Êxodo 32. Não tem nem ideia do contexto geral, né? É esse o contexto geral, da libertação até a Terra Prometida. Você está no início desse processo, né? Eu quero ler Números, né? Mas eu não sei o que está acontecendo de forma geral. O povo já está quase no final do processo de libertação. Então, é isso. O que vai estar falando ali não tem a ver com tudo que acontece hoje, tem a ver com eles, primeiramente, né? Aí entra o próximo módulo, que é sobre o contexto, né? Mas calma. Então, segundo ato é esse. Terceiro ato, da Terra Prometida. Eles entram na Terra Prometida, a queda do povo. Agora você sabe que o povo que sai não é o povo que entra na Terra Prometida, e você sabe que aquele povo que vai entrar na Terra Prometida não vai manter a vontade de Deus, e aí vai haver uma nova queda do homem, nesse caso aqui, do povo de Deus, né? E aí Deus manda os profetas, manda os juízes, primeiro manda os juízes, depois manda os profetas, para falar do que estava acontecendo. Então, basicamente é isso. Abrir primeiro, segundo Samuel, você está em algum ponto desse ato 3, tá? Você está em algum ponto. É claro que ler no texto, você tem que ler também, não adianta, né? Você vai entender em qual parte desse contexto você está. Da queda do povo à restauração pelo Messias, que começa a queda lá em Juízes e termina lá em Mateus, no nascimento de Jesus. Abriu Malaquias, você está tratando da queda do povo. Sabe, Malaquias não é sobre dízimo, como muita gente acha, né? Eu só lê Malaquias por causa do dízimo. Não, Malaquias é sobre a queda do povo e a restauração pelo Messias. O final de Malaquias deixa claro que a igreja seria restaurada pelo Messias e não pela obra dos crentes daquela época, porque eles nunca mudaram. Só o Messias pôde restaurar o povo de Deus. Então olha só, Malaquias, hein? É sobre isso. Esdras e Neemias, sobre o que está falando? Sobre dinheiro? Não. É sobre coach? Não. É sobre liderança? Não tem nada disso. O tema ali é restauração do povo de Deus por obra de Deus, que é o que acontece no livro. É claro que você pode tirar ensino sobre qualquer coisa da Bíblia, né? Mas o contexto geral é a restauração do povo. Desculpa, se você vai criar um livro sobre empreendedorismo usando Neemias, né? Você não vai falar exatamente o que o autor queria que você falasse. Você está fora de contexto, é basicamente isso. E o último ponto é o ponto que nós vivemos hoje, né? Esse é o nosso período. Nós ainda estamos e somos do Novo Testamento, apesar de que os textos inspirados pararam de ser escritos e inspirados pelo Espírito Santo, mas nós estamos no quinto ato. O que acontece no quinto ato? O povo cai em pecado, é prometido o Messias, e quem é que vem? O Messias. O Messias vem e salva o seu povo. Então, o quinto ato trata do Messias, a salvação dos gentios, tá? Não apenas dos judeus, mas dos gentios. A promessa finalmente se cumpre na primeira vinda de Jesus. Agora o povo começa a ser restaurado por uma mensagem que será pregada por todo mundo. Abrir o evangelho, não sei aonde está. Cara, você está lendo a parte que a Bíblia trata da salvação do povo de Deus, que inclui os gentios. Então o que Jesus está falando agora é sobre o cumprimento das profecias do ato 4, né? Só que agora você está vendo na prática acontecendo, tanto lá com o povo judeu, como agora
com os gentios. Nós somos os gentios, né? Então a promessa finalmente se cumpre na vinda de Jesus. Agora o povo começa a ser restaurado por uma mensagem, que é o Evangelho. Esse é o ato do Novo Testamento. Todo o Novo Testamento vai tratar sobre a vinda de Jesus e a vitória de Jesus, a salvação do seu povo. Principal tema, Evangelho, né? Tanto é que nas cartas de Paulo, acho que a palavra evangelho é o que mais aparece, né? Porque ele fala sobre evangelho o tempo todo. Porque é a mensagem principal, o evangelho, né? A vinda de Jesus, né? E Jesus veio salvar o seu povo, evangelho, né? Salvação, missão, porque o evangelho não acaba nos evangelhos. Atos e as cartas são a continuação do Evangelho. Então Jesus veio, morreu, ressuscitou, enviou. Jesus envia o seu povo. E na continuação desse envio está o livro de Atos, depois as cartas que fazem parte do livro de Atos, né? Do período histórico de Atos. E também trata da volta de Jesus. A escatologia também está no 5º ato, tá? Abrir o texto, né, numa carta de Paulo, né? Você está tratando da igreja que veio seguida da pregação do Evangelho, ordenada pelo Messias, que salvou definitivamente o seu povo. Esse é o contexto geral do Novo Testamento. É claro que outros assuntos paralelos tratam sempre desses temas aqui, mas existe mais história. Isso aqui é um resumo para você entender a história da Bíblia. Acabamos a história. É isso que tem na Bíblia Sagrada. Você precisa se habituar com esse esquema, ou montar o seu próprio esquema, fazer a divisão que você quiser, personalizar o que eu mandei para cá, faz do jeito que você quiser, né? Você pagou pelo curso, você tem o direito de fazer o que você quiser com ele, né? Para que você entenda o contexto geral na hora que abrir a Bíblia. Então, vou abrir a minha Bíblia aqui, ó, e vou tentar fazer esse exercício com vocês. Ó, abrir Jeremias. Jeremias, quem é Jeremias? Jeremias é um profeta, né? Jeremias é um profeta. Então, qual período que ele está? Está inserido aqui, ó, no período 3, né, ó, da terra prometida à queda do povo, não, período 4. Jeremias está no período 4. Aqui eles estão sofrendo pelo pecado do povo e profetizando sobre o Messias, que viria salvar o seu povo. Então, basicamente, é esse o tema que você vai achar. É claro, dentro de Jeremias tem outras coisas, mas isso é o básico, né? Para você entender o livro que você abriu. Cara, bem legal isso aqui, né? Agora a gente vai passar para o módulo 3, no próximo módulo, onde nós vamos entrar de vez no contexto do texto. Aí sim, contexto do texto, tá? É texto e contexto que está aqui, né? Mas é relativo ao contexto exato do texto que você vai ler. Aí eu vou te dar umas dicas. Garanto que não leia um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Não é só isso que tem a ver com o contexto. Você vai entender com um pouco mais de profundidade o contexto bíblico, a ponto de usarmos pedra, poço, água, o que tiver dentro do texto para entender a mensagem do autor. Então, olha só, é bem diferente do padrão, né? É um pouco maior do que parece. Quando você vai ver o povo falando de contexto, que eles falam, você tem que ler um capítulo antes, um capítulo depois. Eu mesmo já fiz isso, sabe? Agora eu digo para vocês o seguinte, você tem que ler um livro antes, um livro depois. Basicamente é isso, né? Mas não só isso, tem mais coisas, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Vamos lá então. Eu não passei exercício nesse módulo e no Leitura Imersiva 2 não tem exercício proposto, mas eu posso pensar em alguma coisa. E se eu pensar em alguma coisa, vai entrar no próximo módulo. Tchau, te vejo lá.